Então, turma, nós vamos continuar com a nossa aula de matemática, certo? Então, pega lá seu livro pra gente continuar hoje, iniciar o capítulo 8, não é isso? Nós vamos falar no capítulo 8 sobre a multiplicação e a divisão. Mas antes, nós vamos revisar o que foi que nós vimos no capítulo anterior. Quem aí lembra o que foi que nós vimos? Isso, eu espero que vocês tenham dito daí que nós falamos sobre a adição e a subtração, não é isso? Nós revisamos sobre os termos da adição e da subtração, trabalhamos sobre a quarta ordem, nós vimos que a unidade de milhar é a quarta ordem, não é isso? Nós vimos também como calcular, não é isso? Adição e subtração no quadro da adição, usamos a calculadora, não é isso? Fizemos a decomposição, vimos como é que nós respondemos uma adição e a subtração, não é isso? Usando o algarismo formal, não é isso? Que é aquele que leva, não é isso? Que leva uma dezena, o que se toma emprestado, não é isso? Então, nós vimos isso aí. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 8. Nós vamos falar hoje sobre multiplicar, certo? Então, eu quero que vocês peguem o livro, abram na página 64, 65 e observe a ilustração. Isso tem um garotinho aí, com vários bonecos, várias caixinhas, tá? Agora acompanhe a leitura que eu vou fazer. No quadro da página 64 diz assim: Antônio seleciona bonecos em miniatura. Ele os guarda em caixas nas quais cabem, no máximo, 2 bonecos em cada um. Então, agora nós vamos comentar lá o quadro de ideias, trocando ideias, não é isso? Então, lá no quadro Trocando Ideias, tem umas perguntas que diz assim: se em uma caixa cabem no máximo 2 bonecos, quantos bonecos Antônio pode guardar se usar 2 caixas, 3 caixas, 4 caixas, 6 caixas e 8 caixas? Isso mesmo. Então, é agora que nós vamos utilizar a multiplicação, tá? Lembrando que eu quero que vocês saibam que a multiplicar é a ideia de somar, de juntar quantidades iguais, tá? Para isso, nós vamos ver agora o exemplo. Eu desenhei aqui as caixinhas para ficar melhor para vocês compreenderem, certo? Então, se em uma caixinha cabe 2 bonecos, quantos cabem em 2 caixinhas? Para isso, eu desenhei aqui para vocês, tá? Então, eu repeti a mesma quantidade em 2 caixinhas que ficaram. Eu representei essa quantidade com a adição primeiro, tá? Lembrando que aqui tem a mesma quantidade, então, por isso que a multiplicação é a ideia de juntar quantidades iguais, certo? Então, aqui eu repeti 2 mais 2, logo encontrei o resultado. Mas imagine, gente, se eu fosse fazer isso, não é isso? Para conseguir encontrar a multiplicação, se eu fosse primeiro utilizar a adição. Pois é aí que entra a multiplicação, tá? Ou eu posso ir diretamente para a multiplicação. Repetir quantas vezes a caixinha, quantas vezes o número de boneco dentro da caixinha, não é isso? E quantas unidades tem dentro da caixinha, certo? Encontrei o resultado, que é 4. Eu fiz a mesma coisa aqui em 3 caixinhas. Desenhei 3 caixinhas. Quantos bonecos? 2 bonecos. E eu representei aqui, primeiro na adição, encontrei o resultado que é 6, mas eu posso fazer de um jeito mais rápido. Imagine se eu fosse uma quantidade bem grande. Então, essa forma da multiplicação é uma forma de encontrar o resultado mais rápido, né? Facilita a contagem. Ou eu posso repetir 3 vezes o número de caixinhas com a quantidade de bonecos. E aí eu encontrei também o resultado.
E assim eu fiz com a quantidade de 4 caixinhas, de 5 caixinhas, de 6 e de 8 caixinhas, tá? Repeti, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8, ou 4 vezes 2, que é igual a 8. Também fiz aqui, 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 10, ou 5 vezes número de caixinha com a quantidade de boneco. Encontrei também o resultado, tá? E aqui também fiz a mesma coisa. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 12. Ou 6 vezes, que é o número que representa as caixinhas, vezes a quantidade de bonecos, que é 2, que encontrei o resultado 12, certo? Aqui também eu fiz a mesma coisa. 2 mais 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 2, que é igual a 16. Ou 8, contei o número de caixinha, com a quantidade de boneco que se encontra na caixinha, que encontrei também o 16, tá? E eu quero explicar para vocês também quais são os termos da multiplicação, porque o da adição vocês já sabem e da subtração também, tá? Então, os termos da multiplicação, esses dois números que a gente multiplica, não é isso? Eles podem ser chamados de multiplicando ou fator. O segundo também. E o resultado aqui da minha multiplicação é chamado de produto. Uma coisa também que eu quero dizer para vocês. Na multiplicação, tanto faz eu dizer 6 vezes 2, que é 12, ou eu falar também 2 vezes 6, também vai dar 12. Ele não altera o resultado, certo? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido que eu posso utilizar a adição, sim, na multiplicação. Porque a multiplicação é a ideia de somar, de juntar quantidades iguais. Mas é onde é que entra a multiplicação? Para agilizar a minha contagem. Imagina se eu tivesse 1000 bonequinhos, se eu ficar desenhando e contando. Não é isso? Então, a multiplicação ela é para isso, é para agilizar a contagem, certo? Então, abram lá na página 66, que tem dois probleminhas para a gente resolver, que diz assim o primeiro. Roberto faz docinhos para a cantina da escola. Ele organiza 6 docinhos em cada caixa. Na segunda-feira, ele entregou 3 caixas. Quantos docinhos ele entregou? Ele organiza 6 docinhos em cada caixa. Ele entregou 3 caixas. Então, quantas vezes eu vou repetir o 6? Isso mesmo. 3, 6, mais 6, mais 6, que é a quantidade de docinhos que cabem nas 3 caixas. Então, quanto é que vai dar? 6 mais 6 é 12. 12 mais 6 é 18. Ou eu posso ir diretamente para a multiplicação. Quantas caixinhas? 3 caixinhas. Quantos docinhos cabem em cada caixa? 6. E aí eu resolvo a minha multiplicação, certo? Então, a resposta lá é: Roberto entregou 18 docinhos na segunda-feira, ok? Então, vamos para o segundo probleminha. No segundo diz, Roberto também faz bolos deliciosos. Ele usa 3 ovos para cada bolo. Quantos ovos ele vai usar se precisar fazer 4 bolos para entrega, né? Então, eu já tenho que saber. Ele usa 3 ovos para cada bolo, não é isso? E ele precisa fazer 4 bolos. Então, eu vou repetir o 3 4 vezes. 3, mais 3, mais 3, mais 3. Quanto é que vai dar? Isso, 3 mais 3 é 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Ok? Ou eu posso repetir o número de bolo, que é 4, com a quantidade de ovos que ele precisa para cada bolo. E fazer a minha continha. Então, a resposta do Roberto é que ele vai usar 12
ovos. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Foi a introdução sobre a multiplicação. É um assunto muito gostoso da gente estar realizando, não é isso? Espero que vocês tenham compreendido que a multiplicação é a ideia de somar quantidades iguais, tá? A multiplicação, ela veio para facilitar a contagem, certo? Então, um abraço para todos e até a próxima aula. Mas antes de finalizarmos a nossa aula de hoje, essa semana nós vamos começar fazendo homenagem aos papais. Então, todos os dias dessa semana, eu vou deixar um link no grupo para você estar realizando uma lembrancinha, algo que você pode fazer aí mesmo, certo? Então, fiquem atentos, ok? Tchau!